Vamos dar início ao painel a respeito das reformas do processo penal. O professor Jacinto já está na casa, já está chegando. Enquanto isso, eu gostaria de dizer a todos, depois eu brigo com o Jacinto, né, que costuma falar além do tempo, mas eu vou batendo boca com ele ao longo do painel. Mas explicar a nossa dinâmica. Apesar do regimento interno falar em 20 minutos, como é de direito penal, processual penal, vocês sabem que a gente fala um pouco mais do que isso. Então, nós vamos estabelecer o prazo de 30 minutos para a apresentação de cada palestrante, com mais 10 minutos para o encerramento. Como nós temos 3 horas, nosso painel vai até o meio-dia, entendi, junto com a doutora Juliana, que isso não impediria e nem criaria um obstáculo aos nossos debates. Quer dizer, haverá tempo suficiente também para debatermos as propostas, para discutirmos e até votarmos, eventualmente, as propostas. O professor Jacinto já está aí. Então, nós vamos usar este prazo, 30 minutos para cada palestrante, com mais 10 minutos para eventuais conclusões. Além disso, gostaria de convidar a todos a participar ativamente do debate, não é? Mandando suas perguntas, mandando suas sugestões, suas propostas para a mesa a cada palestra que for sendo proferida. Então, nós vamos primeiro ouvir os nossos palestrantes e depois abriremos os debates, e não os debates em seguida a cada palestrante. Tá certo? Vamos usar o professor Auri em primeiro lugar, depois como é que prefere? Assim pode falar? Por último? Claro. E doutor Flávio em segundo lugar, o professor Jacinto falará em terceiro lugar. Tá certo? Qualquer dúvida, por favor, fiquem à vontade. Eu lembro a todos também que terão direito à palavra pelo prazo improrrogável de 3 minutos, e aí eu vou ter que ser inflexível, serão 3 minutos mesmo, sem direito a réplicas e por uma única vez. Aqueles que tiverem interesse em se manifestar poderão fazê-lo também com pedido de inscrição à doutora Juliana, que é a relatora desse nosso painel. Muito bem. Eu tenho a honra de apresentar a todos vocês, que embora já pessoas conhecidas, queridas de todos nós, este painel é composto pelo professor Jacinto Nelson de Miranda Coutinho, pelo doutor Flávio Cruz, nosso querido, respeitável, admirável magistrado aqui em Curitiba, magistrado federal, e pelo nosso querido professor Auri Lopes Júnior, que nos aguenta, aos advogados criminalistas de Curitiba, como um pilar a sempre nos atender de forma elegante, dinâmica, competente e eficaz lá na cidade de Porto Alegre. Embora nós estejamos querendo tirar muito trabalho do professor Auri, né, com a instalação, se Deus quiser um dia, para minhas filhas ou eventualmente meus netos do Tribunal Regional Federal aqui no Paraná, né? Mas tenha certeza, professor Auri, que a amizade é sempre a mesma. Professor Jacinto, doutor em Direito, autor de diversas obras, conhecido professor da Universidade Federal do Paraná, queridíssimo amigo, doutor Flávio, magistrado federal, professor Auri, doutor em Direito, doutor Flávio, inclusive, doutorando em Direito do Estado na Universidade Federal do Paraná. Nada, doutor segunda-feira. Foi doutor segunda-feira? Esse é o problema. Esse é o problema dos isso impressos. Isso que era para comemorar, né? A nossa comemoração é essa. Era doutorando, agora... Então, já doutor em Direito, defendeu até na segunda-feira. Doutor com 10 de louvor. Pronto, mais do que merecido. Então, que seja dia realmente de graças, né? Dia de alegria. Primeira palestra como doutor será para nós, claro. o que já é extraordinário. Esses, então, serão os nossos colegas a manifestarem as suas posições no dia de hoje. O professor Auri, inclusive,
estará autografando logo em seguida a sua palestra, porque terá que voltar a Porto Alegre, né, como bom advogado. O TRF não fechou por conta da nossa conferência, nem o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Viu que o professor Rogério Gesta Leal, desembargador no Rio Grande, vai falar no painel de Direito Administrativo, também vai ter que voltar, porque está decidindo, é o relator do caso do leite, do todinho apreendido. Então, tem alguns empresários presos no Rio Grande do Sul, ele vai ter que dar a palestra e voltar para decidir os habeas corpus no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Então, é capaz de voltarem juntos. Mas vai autografar as suas obras, prisões cautelares, investigação preliminar no processo penal e aquilo que todos nós temos no escritório, obrigatoriamente, direito processual penal. Um manual realmente incomparável e absolutamente contemporâneo hoje na matéria que nós gostamos de trabalhar. Meus amigos, quando se fala em mudanças, quando se fala em modificações, aquilo que o Brasil precisa, nós, como latino-americanos e principalmente como brasileiros, somos absolutamente otimistas, não é? Mudanças para nós significa esperança. Mudança para nós é muito mais do que a troca de alguma coisa, mas a renovação de alguma coisa. Então, o tema central desta conferência são as mudanças que o Brasil precisa. Não seria inapropriado dizer que são as esperanças que o Brasil precisa, a renovação que nós temos. Então, esta escolha, esta eleição da comissão temática desta conferência foi absolutamente feliz, porque nós estamos sempre nos renovando e propondo renovações. E quando elas partem de magistrados como o doutor Flávio, de eminentes juristas como o professor Auri e o professor Jacinto, e todos aqueles que estão participando dos outros painéis, né, durante esta conferência, é uma nova esperança, é o renovar de uma nova esperança de modificações. E para nós, no processo penal, que atuamos sempre aos remendos. Todos nós sabemos das dificuldades da alteração de um código, né? Temos a presença do professor Juarez, que foi um ativo autor da reforma do Código Penal, lá nos anos 80, sabe como é difícil alterar todo um código. O processo legislativo é extraordinariamente burocrático. Então, nós vivemos de remendos, de expectativas, de tentativas de modernização. Leis e mais leis que vêm alterar os artigos do Código Penal, do Código de Processo Penal e assim por diante. Seja como for, quando se renova alguma coisa, se renovam as esperanças. E é com esse espírito que eu convido a todos para ouvir, em primeiro lugar, o eminente professor Auri Lopes Júnior, que está com a palavra. Bom dia a todos. Inicialmente, eu queria agradecer o convite, dizer que é uma honra voltar a Curitiba, palestrar numa semana tão importante como essa, para todos nós. Gostaria de saudar o Dr. Renato Andrade, que preside os trabalhos, pela gentileza das palavras, a doutora Juliana Colli, saudar o nosso mais jovem doutor, Dr. Flávio Cruz. É muito importante não só nós vemos a magistratura estudando, fazendo um curso dessa profundidade, um curso de doutorado, que é um curso sério, uma tese, mas principalmente o que vai e o que já vinha surgindo desde antes da tese. E eu queria saudar o doutor Flávio, acima de tudo, pela coragem de dizer o que diz, desde onde diz. Porque é claro que se paga um preço pelo que se fala, e toda fala vem de um lugar de fala. Mas existem alguns lugares que se paga um preço mais caro. E com certeza o lugar que você paga, e a fatura que você paga para dizer o que diz, desde onde diz, é uma fatura muito elevada, tem que ter muita coragem para fazer um discurso, muitas vezes, contra-majoritário, como eu já vi na sua atuação profissional. Óbvio que eu não vou citar casos concretos, mas de uma resistência democrática ímpar, e que realmente digo isso com profunda admiração e respeito, não só porque você está aqui, mas que é uma opinião comum, e é uma opinião comum não da perspectiva de quem é advogado, que está preocupado com o resultado de um determinado caso, não, mas sim por alguém que estuda processo penal numa perspectiva democrática e está vendo hoje uma realidade muito difícil. Nós estamos cada vez mais imersos, não só
no direito penal do inimigo, mas num processo penal do inimigo. Hoje em dia, infelizmente, as coisas estão na dimensão de um processo penal que tem inimigos demarcados, onde se neutraliza a regra do jogo em relação a essas pessoas. Então, é muito importante a sua presença e a sua fala sempre. Queria saudar o professor Juarez Tavares, que para nós também é um ícone, uma pessoa por quem eu tenho maior carinho e admiração, meu amigo Teco, sempre presente. E, claro, deixei para o final a saudação especial ao Jacinto, porque o Jacinto é o Jacinto, né, velho? É uma referência para nós, é o ancoradouro, é o porto. Para mim, especificamente, é um grande pai intelectual, é o cara que eu sempre ouvi, sempre li, tudo, sabe? Às vezes eu leio, não entendo, tenho que ler de novo, mas é um cara genial, e genial até a hora que ele tem que pegar o telefone e me dar uma mijada, dizendo que eu estou falando bobagem, mas ele é genial nisso e sempre me faz refletir, porque, é claro, e esse é o papel dele. Às vezes a gente, alguns rompantes de inovação, de paixão, e a paixão cega, você começa a se apaixonar por uma determinada linha, e alguém como ele, que já tem uma vida inteira no processo, pega o telefone, liga e diz, não faz isso, filho, porque vai dar merda, sabe? E a gente ouve, velho, e pensa, e o pior é que ele tem razão. Então, assim, Jacinto, sabe que tu mora no meu coração, mas, acima de tudo, respeito aqui pela tua posição no processo penal, que para nós é fundamental. Eu tinha preparado uma palestra de 1h30, me disseram agora que era 20 minutos, vão me dar mais 10. Tinha preparado uma palestra sozinho, não sabia que era painel. Então, assim, eu vou dar uma apertada, mas o tema habeas corpus é um tema da maior importância e que pese ser um tema árido, um tema difícil, um tema complicado de se falar. Hoje em dia, cada vez eu tenho falado mais nessa questão de que eu trabalho há 20 anos no processo penal como advogado, como professor, eu perdi o romantismo da coisa, perdi um certo encantamento, aquela ingenuidade que a gente tem. Processo penal não é Shakespeare, processo penal é Nelson Rodrigues, é a vida como ela é, a coisa é dura, é fedorenta, é complicada, sabe, é cruel. Então, o habeas vem nessa dimensão como um termômetro. A eficácia do habeas corpus no processo penal vai refletir um termômetro da própria democracia processual. Aqui eu recuo um pouco a Goldschmidt, quando fala que o processo penal de uma nação não é outra coisa senão um termômetro dos elementos autoritários ou democráticos da sua Constituição. E o processo, dentro dele, tem um termômetro pontual, que é o HC. Sempre que nós tivemos sistemas processuais mais duros e autoritários, que são reflexos de sistemas políticos mais duros, você vai ter automaticamente limitações e vedações ao habeas corpus. É uma das primeiras coisas que se faz, é diminuir o campo de eficácia do habeas, porque, por conta disso, você restringe garantias e liberdades individuais. Eu tinha uma fala interessante aqui numa perspectiva histórica do habeas, que eu não vou fazer, mas só queria chamar a atenção de um detalhe para vocês, até porque alguns se dedicam ao estudo mesmo do habeas. A gente sempre falou toda a vida que o habeas corpus nasce no Habeas Corpus Act de 1679 na Inglaterra. Realmente, como o habeas corpus é lá, nenhuma dúvida. Mas eu só chamo a atenção para um detalhe. Existe um instrumento processual de garantia de liberdade individual que é ilustre e desconhecido no Brasil, que é muito anterior a ele, de 1428 a 1592, que se chama La Manifestación de Personas de la Corona de Aragón. O que era a manifestação de pessoas da Coroa de Aragão, que hoje é a parte ali de Saragossa até Barcelona? O que se tem ali? Era um instrumento muito interessante para assegurar uma espécie de salvo-conduto, para que as pessoas pudessem ser conduzidas imediatamente à justiça, até com caráter preventivo, para evitar prisões ilegais, inclusive contra atos do rei. E ela hoje tem sido muito falada na Espanha, porque quando se fala em limitação do habeas, a gente no Brasil tem um habeas corpus com uma amplitude inigualável. Não existe habeas corpus em nenhum outro país do mundo que tenha e que possa ter a amplitude que o nosso tem. É por isso que estão tentando restringir, com algum sentido, com certeza, tem lógica na restrição, em que pese a gente fazer uma resistência, vou explicar por que depois. Mas na Espanha, por exemplo, você só pode impetrar um habeas corpus contra ato da polícia. Não cabe habeas contra ato de juiz. Impensável habeas corpus contra ato de tribunal. E a manifestação de pessoas era mais ampla. Mas, enfim, no Brasil, mais um dado histórico, só por curiosidade, claro que o habeas corpus entra em 1832, etc. Mas o que pouco se fala é que em 1871 se estabelece o habeas corpus preventivo. O detalhe é que nós instituímos um HC preventivo no Brasil antes que os ingleses o fizessem. Nós somos pioneiros no HC preventivo, inclusive em relação à Inglaterra. Mas, enfim, feita essa consideração, eu vou direto para o que me interessa, até pela falta de tempo.
É uma ação autônoma de impugnação de natureza mandamental, que está topograficamente mal situada no Código. Ele e muitas coisas no CPP são mal feitas. É por isso que a gente precisa de um Código de Processo Penal inteiramente novo, que tenha um fio condutor, que tenha um núcleo fundante, numa matriz acusatória, e nós temos que parar de fazer reformas pontuais, essa colcha de retalhos que aí está. Por exemplo, nós mexemos em todos os procedimentos do CPP e não tocamos no capítulo das nulidades. Quer dizer, como é que você muda todos os procedimentos e não reconstitui um capítulo inteiro de nulidades? Só num modelo como o nosso, que é um Frankenstein jurídico, uma colcha de retalhos. Então, nós precisamos de um CPP inteiramente novo mesmo. E aqui vem um detalhe, até para corrigir isso aí. Precisamos pensar e compreender que hoje vivemos um momento difícil para o habeas, com essa nova política de administração da justiça, porque se fala muito em política penal. Vocês têm que começar a trabalhar com política processual. E vocês têm que abrir os olhos para a política da administração da justiça. E entender que muitas coisas se faz hoje sem nenhum critério penal nem processual, mas por conveniência política do sistema de administração da justiça. E aí nós temos que saber isso para poder atacar lá na origem. Nessa dimensão, a moda agora, no STJ e no STF, desde o ano passado, é não conhecer HC quando for substitutivo de recurso ordinário, enfim, de recurso especial, o que for. É a moda. Eu acho isso, e se vocês forem, eu tive, hoje é quarta, quinta, terça-feira, eu também fiz uma madrugada de 5 horas da manhã, fui para o STJ, me sentei lá, tinha uma ostentação oral, e depois continuei, porque meu voo saía de noite, e foi aquele cara chato, que não tinha mais ninguém na sala, eles já queriam votar em bloco tudo de uma vez encerrar, mas eu estava lá sentado, então criou um certo constrangimento. Né? Tinham que discutir, até porque eu estava ali, olhando na primeira fila, e eu me choquei com o que para mim é uma imensa hipocrisia jurisdicional, que é o seguinte: nenhum habeas naquele dia foi conhecido. Nenhum. Zero. E uma dúzia, mais ou menos, entre centenas que foram julgadas, foram concedidos de ofício. Isso é uma hipocrisia. Não conheço do habeas, mas eles discutem a exaustão a matéria, você faz sustentação oral e no final, eu não conheço, mas concedo de ofício. Quer dizer, isso é uma coisa, no mínimo, esquizofrênica, né? Uma esquizofrenia jurisdicional total. Os caras debatem, votam, divergem, te ouvem, tem voto divergente, mas nós não conhecemos. Isso é uma coisa louca, sabe? É uma questão mesmo, sabe, infantil, de criança birrenta, que finca o pé por uma questão de política da administração da justiça, porque não quer conhecer. O grande problema disso aqui é que mascara um grande problema. E eu tenho lá minhas divergências, mas tem que respeitar muito. E já disse para ele, uma vez lá, o Jacinto estava junto, num congresso, disse, o Lênin é um cara muito chato, mas ele tem muita bagagem, tem muita coisa importante para dizer. E ele tem feito uma guerra com muito acerto. Eu disse, ele tem um cara chato, mas tu tem razão. A briga contra o decisionismo tem que ser feita e tem que ser discutida, porque nós estamos ampliando os espaços impróprios da discricionariedade judicial para um limite em que estão dizendo qualquer coisa sobre qualquer coisa. Isso aqui é um caso típico. Discute, debate, diverge e diz qualquer coisa. Não conheço. Então, o problema todo, qual é a questão da política? É simples. Eu não vou conhecer. E aí eu vou dar de ofício quando eu quiser, para quem eu quiser, nos casos que eu quiser. E você amplia o espaço do decisionismo, porque aí você amplia o espaço discricionário impróprio, que é, já que é de ofício, eu tenho um critério ainda mais severo para conceder. Já que é de ofício, é bem simples. Eu dou se eu quiser, quando eu quiser, porque é mais excepcional ainda. Então tem uma coisa por trás disso aí que é preocupante. Sem falar que estão expandindo a um ponto preocupante as decisões monocráticas. E aí vem um detalhe, vocês têm que se dar conta de uma engrenagem, isso aqui é um delicado relógio suíço, que nem o Canelucci falava, tu mexe aqui e estoura lá na frente. Você vai lá e institui decisão monocrática, você institui uma política de não conhecimento, e aí você tem um ministro monocraticamente não conhecendo. E aí o que você tem que fazer? Eu vou ter que buscar um agravo regimental. E aí vem o problema, quando você entra com agravo regimental, para submeter a turma, você não tem sustentação oral. Isso é uma máquina feita para nos calar. Porque, como eu sempre digo, o advogado tem que falar. Você tem uma sustentação oral, velho? Prepara bem. É horrível. Eu passei lá com constrangimento, vendo alguns colegas, infelizmente, muito mal preparados. É por isso que, de vez em quando, falam que a gente tem que adotar um sistema, como é na Alemanha, em que, para você advogar em tribunais superiores, tem que ter X anos de advocacia, para trabalhar em tribunais supremos, etc., X anos em dobro de advocacia. Por quê? Porque, às vezes, chega alguém lá novinho, mal preparado, amolece as pernas. Amigo, todo mundo tem a primeira vez. Mas te prepara, porra.
Faz o negócio direito, eu não acredito em improviso. Tu tem que ter um roteirinho bem feito, olha no olho, vai pontual, vai cirúrgico, sem lero-lero, mas tem que saber fazer. E aí os caras se perdem. E aí o que eles fazem? Queimam o nosso tempo. E por isso que está se fazendo um filtro contra a banalização, inclusive da nossa sustentação oral. Querem castrar cada vez mais. Então aqui, meu amigo, decisão monocrática, agravo regimental, não tem sustentação. E nós temos que falar. Façam a sustentação, falem, mesmo que não queiram ouvir, falem, porque quem está falando naquele momento não são vocês. Vocês falam por alguém que não tem fala. Então é um compromisso de vocês, é profissional, tu tem que falar e eles vão ter que ouvir. E aqueles 15 minutos são teus, mesmo que eles tenham que ouvir o que eles não querem. Mas não pode abrir mão disso, só que estamos fechando a porta. Bom, outra coisa, né? Vou pular isso aqui. Se preparem, porque cada vez mais está se exigindo a excepcionalidade. Já que é de ofício, e eu não vou conhecer como substitutivo, que é a regra, tem que ser excepcional, tem que ter prisão. Se não tiver prisão como pano de fundo, não vou conhecer. Tem um ministro no Supremo, que é o Toffoli, Marco Aurélio também, que levanta uma bandeira de resistência dizendo, não, nós precisamos conhecer desses habeas. O Toffoli é muito criticado, mas tem dado decisões muito interessantes. E aqui tem um caso do HC 113, 198, que ele vai lá e tranca a pé e diz, olha, eu até não vou conceder, mas eu vou conhecer. E eu vou conhecer porque eu preciso demarcar aqui o habeas como instrumento constitucional e democrático, que precisa ser conhecido para tutela de liberdades, mesmo que eu não conceda depois. Só que aí me chamou a atenção, e é outro extremo, né? Barroso tem decisões muito boas, mas nesse caso aqui, ele abre o voto dele dizendo o seguinte, nós temos que restringir, em nome da elevada quantidade de habeas e a necessidade de autopreservação da competência do Supremo. Essa autopreservação da competência dele é um argumento de pseudoeconomia processual, que na verdade é um argumento de economia processual do tempo do julgador. E isso não é economia processual que legitime esse tipo de coisa. Então, esse é o pano de fundo. Bom, outra coisa importante que, principalmente a gurizada mais nova que está começando, todo mundo sabe de cor o sistema escalonado do HC, mas se esquece de um detalhe. Ato da polícia, HC para o juiz, do juiz para o tribunal, e aí começa o problema, né? Perdi no tribunal, preciso ir para a STJ. Primeira coisa, recurso ordinário constitucional. Ponto. Mas é um problema. Aí começam os problemas da limitação que querem impor. Por que eu não posso entrar com recurso ordinário constitucional? Ou por que eu não quero entrar com recurso ordinário constitucional? Porque em muitos tribunais, um recurso ordinário constitucional leva meses para ser admitido na origem. Meses para ser admitido na origem. E muito mais tempo para ser julgado. É uma demora excessiva, uma dilação insuportável. Então eu vou entrar com HC. E aí você esbarra no HC substitutivo, você tem que mostrar a excepcionalidade e cai na história do só de ofício. Mas aí começa o problema. Entrei com meu HC na STJ, perdi, quero ir para o Supremo. O caminho, processualmente, é um só, velho. Recurso extraordinário. Recurso extraordinário, pré-questionamento, repercussão geral, são instrumentos inadequados para o processo penal, mas estão aí. Cada vez mais a teoria geral do processo está nos cobrando um preço muito caro. Os caras só sabem chamar o CPC para restringir o nosso campo de atuação. E aí começa o problema. Não vão conhecer. Para você entrar com HC substitutivo, mais um drama. Mas se eu entrei com recurso ordinário constitucional no STJ, fiz o caminho correto e perdi. De novo, só recurso extraordinário. Para você chegar lá pela via do recurso do habeas corpus, você vai ter que fazer uma ginástica. Agora, cuidado, né? Essa história, tem gente entrando, eu fiquei com pena esses dias, um advogado, o cara entrou um recurso ordinário constitucional no Supremo, leu correndo 102 da Constituição e não se deu conta que você só entra com recurso ordinário constitucional no Supremo, velho, quando o réu detém prerrogativa de função e a ação é originária do STJ. Então tem questões processuais ali que estão passando batidas e servem de argumento para eles dizer que nós estamos usando mal o habeas. E por isso tem que restringir. É claro, a súmula 691, todo mundo sabe, liminar e liminar não cabe, mas tem um problema novo, que já está com alguns anos de vida, mas é um problema relativamente novo, que é o seguinte, entrei com o HC na STJ, negada a liminar em dias, o habeas corpus de vocês vai levar em torno de 1 a 2 anos para ter o mérito julgado. 1 a 2 anos, é um prazo médio, às vezes mais. Amigo, eu tive uma situação dessa que passou 2 anos, réu preso, e eu trancado ali. Não podia ir para o Supremo. O que eu fiz? Eu entrei com o HC no Supremo. Mas eu entrei com o HC no Supremo para pedir para o Supremo que reconheça a violação do direito de ser julgado num prazo razoável por parte do STJ na demora em julgar o meu habeas. E o que eu pedi para o Supremo não foi que pulasse instância, mas sim que, reconhecendo a violação, determinasse que o STJ julgasse na próxima sessão o meu habeas, para destrancar instância. Claro que isso aí é extremamente antipático, né? Eu tive que aguentar o ministro dizendo, doutor, eu mal cheguei, coitado, realmente tinha assumido há pouco tempo, um cara bom, estudioso, pegou um gabinete entulhado, só que eu não tenho culpa, eu não tenho nada a ver com isso, velho.
Então se usa esse HC para destrancar, sabendo que, bom, vou perder na STJ, eu já vou perder. Mas é que hoje em dia já se deram conta no Brasil que muito pior do que dizer não para você é não dizer nada. É te deixar trancado, velho. É não julgar. Porque se diz não, tu vai adiante. Mas se não julga, te tranca. E esse é um instrumento covarde na jurisdição. Não julgar. E fica. Eu tenho reclamação com o JB, agora o JB se aposentou. É uma coisa, tinha um baita fundamento, o Joaquim Barbosa sabia que eu tinha fundamento, o que ele faz? Engaveta. Engaveta 3, 4 anos e não se julga. Isso é um problema seríssimo. Outra coisa séria, na prática, eu estou dando só questões pontuais, limitação da cognição. Pô, isso aí, amigo, tem sido banalizado como argumento, sem conhecimento do que é cognição e quais são as técnicas de sumarização da cognição. Então, você não pode entrar com sangue doce, com ingenuidade nesse tema. Por exemplo, HC é uma ação com procedimento sumário, então ela tem uma cognição limitada. Óbvio, não admite dilação probatória. Não. Onde é que está a torção de conceitos? Está em confundir dilação probatória com análise de prova pré-constituída e complexidade da questão. O detalhe é o seguinte, a sumarização vai impedir que você pretenda no HC, óbvio, produzir prova nova, mas também que você pretenda no HC ter uma profundidade, uma verticalidade na cognição que seja similar àquela profundidade de cognição que você tem no processo de conhecimento e que é necessário para alcançar uma decisão de mérito. Então você não pode querer verticalizar. É por isso que você não pode querer discutir verticalmente prova com o mesmo nível, com similaridade, com similitude, com verossimilhança da cognição que se faz no processo de conhecimento. É por isso que para entrar com HC para trancar inquérito é dificílimo de levar, porque é óbvio que aquilo ali necessita uma análise lá do fundo, que é próprio da cognição já limitada do inquérito. Então, discutir autoria e materialidade para trancar inquérito só numa situação excepcionalíssima. Agora, cuidado, para trancar processo, e aqui o Jacinto já explicou, todo mundo sabe, mas não se tranca ação. Ação não é algo trancável, ação é um poder político constitucional de vocação. Você bate lá e acabou, velho. Abriu a ação, jurisdição e processo. Você bate na jurisdição e começa o processo. O que você vai trancar, na verdade, é o proceder, é o procedimento. Então, aqui vamos trancar isso aqui, não ação. Bom, se for discutir autoria e materialidade, esquece, porque sempre vão sair pela tangente. Agora, o grande problema, bom, cautelar. Discutir fumos como esse delito em cautelar é perda de tempo. Te foca no perigo libertatis. Isso você sabe. O detalhe todo é o seguinte, eu posso discutir regime jurídico das provas. Eu posso discutir o regime de legalidade das provas, porque isso não é ampla discussão de provas, mas sim sobre a legalidade da prova. Ainda que para isso, uma discussão de busca e apreensão, interceptação telefônica, o que for, ainda que para isso, você, tribunal, tenha que analisar milhares de páginas. Isso não é obstáculo a conhecer o HC, porque entenda uma coisa, a complexidade de teses jurídicas e a complexidade de prova já constituída, através da qual se discute a legalidade, isso não está vedado no HC. Em suma, o que a gente tem que bater pé é entender o seguinte, sumariedade da cognição não significa que só se possa fazer discussões epidérmicas em habeas corpus. O que os tribunais hoje estão querendo é que você só faça discussões epidérmicas. Não, podemos e devemos sim discutir a questão de fundo. Claro que para isso tu vai ter que superar essa resistência. Ainda agora, terça-feira, no HC que eu estava lá no STJ, que não terminou o julgamento, mas foi uma questão muito interessante que envolvia uma quebra de sigilo de dados contidos em estação radiobase direto pela Polícia Federal de um município inteiro. E depois o acesso aos dados cadastrais de um número indeterminado de pessoas direto pela Polícia Federal. E é claro que aí a ministra diz, bom, mas são mais de 2.000 páginas. Não me interessa, porra. Eu estou discutindo o regime de legalidade disso aqui. E essa prova é pré-constituída. Não estou produzindo prova e não estou entrando em cognição exauriente. Eu estou discutindo legalidade da prova. Então, cuidado. Não podemos cair nessa questão da epiderme apenas. Tá? Bom, HC de pessoa jurídica, eu vou pular, mas só um detalhe. Eu acho uma hipocrisia, né? Instituímos lá a dupla imputação, vamos punir pessoa jurídica por crime ambiental. Ok. Pessoa jurídica pode ser ré em crime ambiental? Pode. Então, amigo, ela pode sofrer coação ilegal, sim. Se o processo tiver uma prova ilícita, ela pode, sim, a meu juízo, entrar com HC. Mas os tribunais têm restringido para falar do mandado de segurança. Na verdade, ali é trocar 6 por meia dúzia. Mas é mais uma maneira de dizer, não conheço do HC. E não há paz conceitual. E outro detalhe,
Grande problema da banalização do HC nos tribunais superiores decorre da ausência de paz conceitual na base e também lá em cima. Não é só na planície. Eles também não se entendem. Como eles não se entendem, eles não sinalizam para a planície, para o juiz de primeiro grau e para os tribunais, de uma maneira clara, qual é o caminho. E aí é um vale tudo. Bom, e nem eles se entendem a história do HC pessoa jurídica. HC da súmula 690, só para anotar, 690 está mudando, já era um erro, essa história de ato coator de turma recursal e direto HC para o Supremo. Isso era um anacronismo. O próprio Supremo já tem dado decisões sistemáticas dizendo que a competência é dos TJs, mas não tem paz. E aí olha que coisa louca, o pai Supremo tem uma súmula que diz que o HC é para o Supremo. Aí tu entra no HC no Supremo e diz, não, mas eu não vou conhecer, porque a competência é do TJ. Mas então revoga a súmula de vocês. Vocês estão sinalizando errado. Entendo, é uma falha de comunicação. Vocês não estão fazendo um discurso limpo e claro. Então é claro que isso é problema. Problema além disso, só um parênteses, né? Qualquer um do povo pode interpor HC, já sei. Óbvio que a legitimação é aberta e o interesse também, mas tem um detalhe. Existe um escalonamento. Qual é a moda hoje? Esses dias, um caso rumoroso lá no Sul, réu preso, inquérito tramitando, e aí, advogado constituído. Meus alunos chegam e dizem, prof, fizemos uma ontem maravilhosa. Eu disse, o que vocês fizeram? O senhor deu aquela aula de habeas corpus, a gente estava empolgado, fizemos um habeas corpus para esse cara que está preso. Aí eu disse, qual cara é esse? O cara tem advogado constituído, porra. Mas nós fizemos um baita no habeas corpus. O cara não tinha feito nada ainda. Mas não tinha feito nada ainda porque ele não quis fazer, porra. Mas nós entramos. Mas vocês estão loucos? Mas o senhor não gostou? É claro que não. Eu vou espancar vocês. O que os guris fizeram? Os guris foram lá e fizeram um laboratório, meteram um HC de brincadeira para ver como é que era, gostaram. O advogado do caso, que estava preparando um HC, estava estudando a conveniência, a oportunidade, processo penal é um jogão de xadrez, tu tem que ter estratégia, está esperando o momento certo para fazer o movimento da peça, os guris atravessam, vão lá e firmam prevenção, cai com o desembargador linha dura, o cara vai à loucura e diz, porra, como é que faz uma coisa dessa? A sorte que o desembargador teve um bom senso. Ele olhou e disse, não, parece só um pouquinho, não dá para ser assim. Eu vou fazer o seguinte, eu vou intimar a defesa constituída para que se manifeste se tem interesse em ratificar, em retificar ou em desistir. É um absurdo, mas se liguem, agora é moda. Eu não sei, para o goleiro Bruno parece que foi quase 10 habeas interpostos, sabe? Por qualquer um, o cara está sentado em casa dizendo, eu vou fazer um habeas corpus para o Bruno. Só que você atravessa toda a estrutura. Bom, agora vamos para a questão crucial, que é o seguinte, existe banalização do habeas corpus? Eu ia trazer PowerPoint, fazer um negócio bonitão, mas realmente absoluta falta de tempo, então eu tive que analisar os dados, e aí me chocou. O Supremo tem dados interessantes, o STJ não disponibiliza. Eles têm, mas não disponibilizam para a patuleia aqui. Então, o que acontece? Eu fui olhar. Tem banalização? Vamos lá. STJ, em 2013, julgou 31.032 habeas. 31 mil habeas corpus em um ano. Dividam isso pelo número de ministros, número de dias, vão ver que dá uma coisa absurda. Dá quase 100 habeas, um pouquinho menos, por dia. É uma coisa realmente complicada. 2012 foram 37.336 HC julgados. Eu me esqueci do recurso ordinário. Além dos 31 mil, tem 9 mil recursos ordinários. Para vocês terem uma ideia, em fevereiro desse ano, 2014, só a ministra Maria Tereza recebeu em um mês 220 habeas. Além de todo o resto, recurso especial, recurso ordinário em HC, enfim, mandado de segurança, agravos, 221 meses. Tu olha isso e te apavora. Para eles, banalização. Para mim, luz vermelha. Isso é sintoma de doença, isso é febre sintomática de que as coisas não vão bem. Se tem HC demais, é porque as coisas não vão bem aqui embaixo. Porque tem muita gente fazendo bobagem, porque realmente o nosso processo penal do inimigo se expandiu a tal ponto que o que está nos sobrando é HC para cima para tentar pedir para que alguém olhe por nós aqui embaixo. Isso é sintoma. Mas vamos dar uma olhadinha. Tem uma pesquisa da Faculdade de Direito da Fundação Getúlio Vargas, muito bem feita, muito interessante, aonde eu tirei alguns dados, aonde eles perguntam, onde é que está a banalização? Qual é o tema? Maior incidência de habeas, cerca de 70% diz respeito a casos em que existe prisão. E desses, grande parte, a imensa maioria, quase 90%, diz respeito a roubos e tráfico. Inimigo. Hoje no Brasil, você defender qualquer coisa em crime de tráfico de entorpecentes é trabalhar com o processo penal do inimigo.
vale tudo. Os caras dão uma olhada e dizem, aqui é 5 toneladas de cocaína, amigo. Mas a interceptação é legal. Pois é, mas veja, é 5 toneladas de cocaína. O tráfico é lesivo. Eu começo a ostentação dizendo sempre, o tráfico é um grande problema. O tráfico é um câncer social, é gravíssimo. Não dá para discutir sobre isso. Concordo integralmente, tem que apodrecer na cadeia e jogar a chave fora. Entenderam? Aí eles começam a ouvir. Mas aqui nós temos uma violação de regra do jogo, que é para mim, para ti, para o teu filho, bababá. Aí começa a entrar a coisa. Porque senão tem um muro. Mas vamos seguir o baile. Nós temos 5 temas que entulham com mais de 70% dos habeas. Só 5 temas respondem por isso. Primeiro, progressão de regime. É uma questão muito discutida lá em cima. Por quê? Porque não tem paz conceitual aqui embaixo. Por exemplo, ainda tem juiz que entende que o exame criminológico dos laudos são obrigatórios, mesmo já tendo sinalizado. O que está se dizendo é que os tribunais não estão comunicando bem, tem que ser mais efetivo, mas está tendo muita resistência para a assunção de algumas decisões democráticas aqui embaixo. Então, progressão de regime é o primeiro tema, depois vem falta de fundamentação na prisão cautelar, é um tema muito surrado, porque existe lá o homólogo flagrante, atualmente perfeito, decreto a prisão preventiva para garantia da ordem pública, aí ele pensa, tem que fundamentar, cumpra-se. E acabou. E isso tem. Brasil é um país de dimensões continentais. Não pensem que o umbigo do Brasil é Curitiba ou Porto Alegre. Não, velho. Tem que ter atenção, tem que pensar no macro. É um país gigantesco e tem muito disso. Regime inicial da pena, parece ridículo, mas tem alguns juízes em primeiro grau e alguns tribunais que sistematicamente, regime fechado, para qualquer coisa, e tu vai discutir se tu não gostar. E isso tem gerado entulhamento nos tribunais. E eles acabam concedendo muito. Dosimetria da pena, o 59 é uma barbaridade. O que fazem com 59 é um horror. Eu agora, terça-feira, ouvi lá uns 10 habeas sobre 59 sem nenhuma fundamentação. Personalidade desviada, tendência ao crime, e assim segue. Cunha social desajustada, não tem porquê. Acabou. E aí segue o baile. E aí vem o último tema que me é muito caro. Excesso de prazo na prisão cautelar. Claro, vocês têm um país que fala o direito fundamental de ser julgado num prazo razoável, mas nós não temos prazo máximo de duração do processo, nós não temos prazo máximo de duração de uma prisão preventiva, nós não sabemos quanto tempo vai durar um processo, nem quanto tempo vai durar uma prisão cautelar. E é por isso que é um absurdo. Eu me lembro uma vez, o Juarez me ligou para me dizer, olha, eu estou com HC aqui, o cara está preso há quase 7 anos, sem julgamento. 7 anos, meu Deus. E está cheio de 5, 6 e alguns em 7 anos. Isso... São Paulo, agora eu vou chegar em São Paulo. É um problema absurdo. Isso aí é uma ejaculação precoce do poder punitivo. É simples. Os caras fazem assim, eu vou te prender agora, porque eu não sei se tu vai ficar preso depois, se tu vai ser condenado depois, então já vai ficar preso agora. E nós já estamos fazendo antecipação de pena assim. É ejaculação precoce total, amigo. Não tem preliminar, não tem beijinho, não tem mimimi. É cana direto. Perdemos o romantismo. Ou seja, nós perdemos o respeito aos direitos fundamentais. Então, tem que ter cuidado. Agora vamos chegar nisso aqui, ó. Fundação Getúlio Vargas, 70% dos habeas, 70%, dizem respeito a só 5 tribunais. 5 tribunais são responsáveis por 70% dos habeas corpus. TJ São Paulo, 43,8% desses 70%. Depois vem TJ Minas com 9%. Olha a diferença dos 43% de São Paulo para 9% Minas, 7,4% Rio, 6,7% Rio Grande do Sul. Paraná não entra aqui, porque vocês têm uma defensoria pública inexistente praticamente. É por isso. A hora que implantar, explode. Sabe por quê? Porque explodiu os HCs em São Paulo quando fortaleceram a Defensoria Pública. Porque é demanda reprimida. Porque é demanda reprimida de quem não tinha fala e passou a ter. E os caras estão enlouquecidos lá em cima com a DPU metendo HC a toda hora. Estão enlouquecidos. Então aqui, ó, tem que olhar. Dessa média, desses HCs, uma média grosseira é de 20% de concessão. 20%, quando trabalha com um universo de 35 mil, 20% são 7 mil HCs, grosso modo, acolhidos. Porra, são 7 mil injustiças gravíssimas. Não é pouca coisa. Só que tem um detalhe. São Paulo, 33% é acolhido. Já dá mais um salto, porque São Paulo está muito resistente a conquistas básicas aqui. Mas vou seguir o baile, porque o meu tempo está acabando. STF, bem rápido. Eu vou só ler bem alguns dados, que eu acho importante a gente conhecer isso aqui. 2011, o STF concedeu 382 habeas totais e 82 parciais. Não é pouca coisa, amigo. É muito quando se trata em pensar que é uma parcela mínima que chega lá em cima. Mínima.
364 HC 2012, 329 2013 e já concedeu 186. O detalhe todo que agora inverteu, né? Agora é assim, 160 e tantos concedidos de ofício e 100 e poucos conhecido e concedido. É a hipocrisia do não conheço, mas concedo. Ao todo, em 4 anos, o Supremo concedeu 1.261 habeas. 1.261 habeas foram concedidos. Não é pouca coisa, velho. É muito. Sem falar nas parciais e sem falar naqueles que o STJ concede e não informa no site. Já deu 30 minutos, mas eu tenho que terminar ainda mais umas coisinhas. O problema aqui é o seguinte, agora vamos finalizando. O PLS 156 gerou uma polêmica porque pretendia limitar o HC aos casos de prisão, etc., e não cabimento quando tiver recurso com efeito suspensivo. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Tecnicamente, isso está certo. Tecnicamente, essa limitação está certa. Por quê? Porque não existe nenhum país do mundo que tenha a amplitude que nós temos. Onde é que a coisa esbarra? Onde é que vem a crítica? E aí a crítica também com acerto, que é a realidade do processo penal brasileiro. Primeiro, esse HC restrito seria viável e, tecnicamente, irretocável. Mas o problema é o nosso sistema de administração da justiça que não dá conta. E por não dar conta, a gente precisa ampliar o HC. O problema é que nós temos um país que não sabe o que é direito de ser julgado num prazo razoável, que é grande parte dos HCs, bota em prazo com sanção, velho. O Paraguai era 3 anos, agora é 4 anos. Em 4 anos, se você não terminar o processo de primeiro grau, ele é extinto. E dá para fazer isso. Eu não tenho tempo para falar, mas eu já estudei para cacete prazo razoável, fiz pesquisa de campo, analisei prazo médio, e nosso prazo médio de julgamento em primeiro grau é bem inferior a 4 anos. Você pode ter uma patologia, mas é bem inferior a isso. Mas vamos adiante, podíamos ter 4 anos e extinção. Outra coisa, prazo de conhecer recurso, enfim, tudo isso tinha que ter previsão e não tem. Não temos uma fase intermediária, pré-processual, que filtre acusações infundadas com contraditório. Ô, meu presidente, saudação a Vossa Excelência, um prazer imenso estar aqui. Muito obrigado por me trazer à sua casa. Breno, estou falando aqui de números importantes, já passei, depois te mando, mas tinha que ter ouvido isso aqui. Mas assim, ó, o problema todo, nós não temos uma fase intermediária que filtre. Você sai do inquérito para a denúncia, e infelizmente, na reforma de 2008, o juiz recebe e só depois abre para a resposta e absolvição sumária. Eu precisava ter uma fase que filtrasse. Se vocês olharem os absurdos que nós temos de banalização de acusações, não precisa mais, né? A galinha dos ovos de ouro, e o pinto deve ter o Galo tinha um pinto de platina para chegar no Supremo, né, velho? Porra, furto de galinha, sabe? Lá teve aquele caso dos 12 camarões, não é 12 toneladas, é 12 camarões. E o ministro do Supremo, que eu não vou dizer o nome, negou o habeas, dizendo que não era insignificante. 12 camarões, não é 12 toneladas, cacete, é 12. Conta, 12 camarãozinhos. O que é isso, velho? Só que, por trás dessa barbárie, tem um inquérito, uma denúncia, um processo, recurso, e por aí vai. Nós precisamos definir prazo máximo de duração das cautelares, nós temos um sistema carcerário medieval, a execução no Brasil é medieval, com exceções, mas é medieval como regra. Nós adoramos nulidades relativas, que é uma fraude a serviço do punitivismo. O princípio do prejuízo é uma fraude importada do processo civil. Só que isso, eles amam. Por quê? Porque hoje no Brasil, quando é que um processo é nulo? Tu pode falar um dia inteiro aqui, velho. Mas tu vai ter que concluir honestamente que hoje em dia nós vamos anular o teu processo quando nós quisermos, para quem nós quisermos, com a dimensão que nós quisermos, porque isto aqui é assumir o decisionismo máximo. Hoje no Brasil, com essa categoria do prejuízo, velho, só é nulo o que eles quiserem que seja. O 212 é um caso típico, né? Mais claro impossível. Acabou. O 212 acabou. Vale tudo hoje. Mas vamos correr para o final aqui. Nós temos que ter e compreender que é claro que a falta, Jacinto sempre fala, essa falta é constitutiva, Lacan sempre lá estará, sempre vai faltar gente. Nós temos que ter alternativas, nós temos que buscar uma solução mais inteligente do que isso. Nós temos que fazer uma anamnese séria da doença, discutir um tratamento eficaz. Não adianta vocês ficarem lá na consequência, 37 mil, 35 mil HCs. Isso é sintoma de que tem doença aqui embaixo, isso é febre, tem que olhar para cá e ver. Tribunais, comuniquem melhor. Eu não sou a favor de súmulas vinculantes, etc., mas estou chegando à conclusão que existem certas matérias que você não só precisa realmente sumular, como você precisa ter uma súmula vinculante, porque nós estamos entulhando os tribunais por resistência dos juízes e dos tribunais aqui embaixo a algumas conquistas democráticas que temos no STJ e no STF. Então, temos que se ligar disso. Não adianta querer restringir. Eu sempre digo, né, o Tribunal Europeu de Direitos Humanos tem uma decisão muito importante, no caso Buchholz de 82, que diz assim, ó, o que não pode suceder é que o normal seja o anormal funcionamento da justiça, pois os Estados devem prover os tribunais dos meios necessários para que os processos transcorram em prazo razoável. Não me interessa
eu preso, os problemas de vocês com falta. Eu quero uma solução, eu quero prazo razoável, eu quero julgamento. Então, a gente tem que começar a entender isso aqui. A lei nova das cautelares, quando saiu, todo mundo imaginou, vai diminuir o número de encarceramentos. Eu mesmo escrevi e disse o quê? É uma lei descarcerizadora, mas que amplia controle punitivo. Errei. 50% errado. Não diminuiu o número de prisões cautelares. Incrivelmente, não diminuiu. Não substancialmente, não diminuiu mesmo. Mas ampliou excessivamente o espectro de controle. Nós estamos caindo hoje numa expansão de controle tal que o que se tem de pessoas submetidas ao controle fora a prisão é gigantesco, é controle e nós não nos damos conta. Em suma, senhores, nós precisamos, acima de tudo, romper com um preconceito cultural em relação à liberdade. É um preconceito cultural em relação à liberdade. É tão cultural que a gente chama de liberdade provisória, quando, na verdade, a liberdade tinha que ser plena, e provisório é o poder, limitado é o poder. O Juarez tem uma passagem no início do livro dele, em que ele vai falar exatamente isso. O que tem que ser legitimado é o poder. O que precisa ser constantemente relegitimado é o poder, não a liberdade. Então, a gente tem que mudar essas coisas e se dar conta que não dá para limitar o HC nesse momento histórico e político que nós vivemos, porque se vocês restringirem a esfera de liberdade, vocês ampliam o espaço do punitivismo, e isso é um caminho quase sempre sem volta. Fecha essa porta hoje, vocês não abrem de novo. Se vocês ampliarem uma pena base num tipo penal, vocês nunca mais diminuem, amigo. Porque politicamente ninguém vai pagar esse preço. Se vocês restringirem, nós não vamos voltar, porque é um preço político que não se paga. Hoje, nos Estados Unidos, os políticos estão em crise dizendo isso. Amigo, nós endurecemos demais em alguns momentos, e hoje ninguém tem coragem de levantar o bastão pelo retrocesso punitivo, porque isso, em termos eleitorais, é um fracasso total. Então, eu vim aqui hoje muito rapidamente para mostrar um pouco da necessidade do habeas. Esses números são importantes para se compreender isso, mas também para saudar a todos os advogados e parabenizar, principalmente, a todos aqueles que se dedicam à defesa intransigente da liberdade. E é aí que entra o habeas. A todos aqueles como nós, que solidária e muitas vezes solidária e solitariamente, sentamos lá ao lado do réu, lutando por um julgamento justo contra tudo e contra todos. Quer dizer, acima de tudo, parabenizar aqueles que vão se dedicar à defesa intransigente das regras do jogo e lutar com convicção pelas regras do jogo. A todos vocês que fazem isso, minha admiração e respeito, meus parabéns. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Auri. Uma honra para nós paranaenses e num congresso estadual de advogados aqui do nosso estado, receber uma pessoa com uma visão absolutamente ímpar a respeito dos problemas nacionais, a respeito de um instituto absolutamente básico. E existe um programa na Rádio CBN, às 7 horas da manhã, que chama Caderninho da Bel. Então, sempre pergunto, o que eu anoto no meu caderninho? Ela é uma pessoa que cuida da palestras, autoajuda, tal, e o repórter sempre pergunta, e o que eu anoto no meu caderninho? E eu teria uma proposição a fazer a Vossa Excelência, no sentido de que nós anotemos no nosso caderninho, para depois debatermos, o seguinte, que a mudança, que nós temos que lutar por uma mudança contra a restrição do habeas corpus, que não pode ser restrito como um instrumento de celeridade processual. Então, eu pergunto a Vossa Excelência se esse apontamento está correto, se isso é possível e se nós poderemos depois debater sobre isso. No final. Essa questão da celeridade, quando se fala em celeridade, se fala em quem? Aceleração. E quando se fala em aceleração, se fala em tempo. Ou seja, existe uma imensa angústia temporal. Nós vivemos uma sociedade que está numa narcose dromológica, hiperacelerada, e aí nós entramos e impactamos com o tempo do direito, que é um tempo que demora. O problema no Brasil não é só a demora, mas, acima de tudo, é uma demora injustificada, é uma demora que não tem limite, e aí nós temos que chamar habeas corpus o tempo todo, brigar por isso como um instrumento que vai tentar restringir e dar uma aceleração que deveria ser natural. Eu não deveria ter que manejar um habeas corpus para ter um julgamento no prazo razoável, ou por um excesso de prazo de prisão. Eu deveria ter na lei. Como se tinha, na reforma das cautelares, tinha um dispositivo específico. Se eu não me engano, era 180 dias por fase. Tinha o dever de revisar periodicamente a medida. 180 dias, se você não encerrou essa fase, tem que soltar. Eu vou ter que falar sobre isso, porque é importante. Amigo, uma pessoa, um cara,
é capaz de retalhar uma reforma, um cara é capaz de retalhar a lei das cautelares e vetar esse tipo de coisa, vetar o 312 novo, um cara é capaz de pegar a lei da identificação criminal e meter lá dentro, aquilo ali foi barriga de aluguel, porque era uma lei que criava o banco de dados genéticos, e de repente veio a história da investigação, coleta compulsória de DNA, daquele artigo 1º ali, que vem da mão do mesmo cara. Ele mete um substitutivo nos 45 do segundo tempo. Demóstenes Torres. É surreal o que o Demóstenes Torres fez. Ele retalhou a lei das cautelares, ele retalhou a lei do banco de dados genético, ele queria retalhar o PLS 156, tudo isso com aquele estandarte de o homem da moralidade, o homem do Ministério Público. Eu acho que o Ministério Público também está precisando repensar um pouco o seu lugar, né, Juarez? Repensar o seu lugar, repensar a sua fala, porque estão usando inadequadamente uma credibilidade para fazer coisas que não são compatíveis com a sua função institucional e democrática. Então, é claro que esse é um problema. Obrigado, professor Auri. Eu vou aproveitar a presença do nosso presidente, doutor Juliano Breda, e, em razão, o professor Auri já havia avisado, daqui a pouco ele vai ter que se retirar, vai autografar os seus livros, e daqui a pouco ele tem que voltar a Porto Alegre. Então, eu gostaria apenas de um minúsculo intervalo, e aproveitando a presença do doutor Juliano e professor Juliano Breda, para que ele fizesse a entrega ao professor Auri do nosso título. Nós conseguimos adiar, estamos tentando ali, mas acho que não consegui adiar. Fantástico, não, fique à vontade, quero lhe deixar absolutamente à vontade, e também o nosso público já sabe, se tiver que se retirar, qual é a razão, e boa viagem de volta. Eu vou levar esse para mim, para casa, mas porque É do- Jacinto. Opa. Não, vou levar esse para mim de lembrança, vou guardar na minha parede, é teu, não, isso não esquece, vai ter que levar o meu, ficar com medo de levantar de manhã e olhar e dizer, pô, Maurício, tá aqui. Jacinto, não se preocupe, eu dou o dele para você. Depois vocês trocam. Quieto no meu canto. Depois vocês trocam. Você vai ver. O orgulho disso vai ser só meu, não seu. Vou levar. Pode levar. Vou levar os dois. Do Jacinto não tem problema. Aí nós vamos salvar. Vai ser muito quanto esse. Bem, o nosso mais novo doutor. Isso foi realmente a notícia da manhã. Doutor Flávio cumpriu a meta de defesa de tese segunda-feira, doutor em Direito do Estado pela Universidade Federal do Paraná. Gostaria de dizer ao senhor, doutor Flávio, que, como advogado que milito na sua jurisdição, quando vi seu nome como um dos palestrantes convidados para um congresso de advogados, não tive a menor dúvida de louvar a iniciativa da comissão temática pelo convite que fez. Pela sua coragem, pela sua dedicação, pela sua competência, pelo seu estudo, e como disse o professor Auri, pela coragem de o senhor dizer o que diz, da onde diz, do seu gabinete. A sua sensibilidade é ímpar. Não por outra razão que os advogados lhe convidam, porque nós também temos a noção exata, a dimensão exata do seu convencimento nos casos, respeitamos o seu convencimento nos casos, talvez mais do que de qualquer outro magistrado, porque sabemos do estudo que Vossa Excelência dedica a cada processo que analisa. E ao formar convencimento, o faz convicto de que a decisão que dá é a melhor possível e a mais adequada ao caso concreto. Mas essa sua sensibilidade é que fez este convite ganhar grandeza. Então, eu gostaria de dizer ao senhor, antes de lhe passar a palavra, que é para nós uma honra tê-lo entre os advogados do Paraná por todas essas características, essa simplicidade e essa amizade que o senhor sempre dedicou ao atender cada advogado que bate à sua porta a qualquer hora em que o senhor está em seu gabinete. Por essas razões, eu gostaria já de antemão de lhe agradecer a presença e de louvar o convite que a comissão fez a Vossa Excelência. Lhe passo a palavra, então, por 30 minutos. Presidente, não se assusta, eu mudei
na condição de presidente manu militare, alterei aqui os horários. Então, o doutor Flávio terá 30 minutos, depois mais 10 para a conclusão. Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado. É uma honra imensa estar aqui hoje, indizível, né, inefável. Eu não... na verdade, eu não teria que estar aqui, eu teria que estar escutando. Eu não tenho, provavelmente, muito a dizer para os senhores. E, enfim, eu gostaria de agradecer, primeiro, as palavras muito gentis e, sem sombra de dúvidas, imerecidas, né, por parte do Dr. Renato. Devoto isso à amizade, sem sombra de dúvida, não, de modo algum, penso que exerço essa jurisdição. Gostaria, e hoje é o drama, né, porque eu tenho 12 anos de magistratura já, né, e quando exercia a jurisdição criminal, a vantagem é de se imaginar que você tem uma jurisdição artesanal, doutor, né, que tem que ser, a jurisdição tem que ser artesanal, ela não pode cair isso que o doutor Auri dizia hoje, preocupação do doutor Barroso, ainda que seja uma preocupação legítima, né, mas não se pode traduzir liberdade alheia em números, né, de processo. Mas, enfim, eu gostaria de agradecer muito esse convite e faço isso na pessoa do doutor Juliano Breda, aqui, presidente da Ordem dos Advogados, quem muito admiro, atuação sempre combativa e sempre muito técnica, enfim, um grande advogado. Agradeço a presença, né, aqui do professor, todos os componentes da banca, né, a começar pelo professor Renato Andrade, a doutora Juliana Colli Bretas, também aqui, né, o doutor Auri Lopes, quem nos brindou com uma magnífica aula, né, sem dúvida, e é muito difícil falar depois do brilhantismo manifestado pelo professor. O professor Jacinto Nelson Miranda Coutinho, quem nos brindará, com certeza, mais uma vez, com a sua cultura imensa e com a sua fala, meu professor no doutorado, enfim, quem também muito admiro. Eu cumprimento aqui também o professor Juarez Tavares, que se encontra na plateia, o doutor Adriano Bretas, e todos, o doutor Eduardo Carvalho, e eu atribuo esse convite aqui à amizade do professor Juarez Cirino dos Santos, quem me ligou e me convidou, e que chega aqui também, e quem também muito admiro e que é uma sumidade, como todo mundo conhece. Senhores, eu estou um pouco gripado, né? Eu entreguei a tese algumas noites sem dormir e o corpo agora está cobrando a fatura. Então, me desculpem, né? Eu tenho uma proposta aqui de trabalho com 25 páginas. Eu não vou ler, que seria cansativo. Eu tenho que tratar de uma pergunta bem simples, né? O juiz deve ser garantidor de direitos ou o juiz deve ser perseguidor de criminosos? É uma pergunta muito simples, cuja resposta também é muito simples, né? O juiz tem que ser garantidor de direitos, sem dúvida. Mas talvez uma pergunta tão óbvia como essa, tão simples como essa, num país como o nosso, hoje se torne cada vez mais atual. O que eu fiz, senhores? Eu, então, fiz uma introdução, distribuí isso em 6 tópicos, como eu dizia, tratar de algumas questões pontuais, né? E a minha pretensão hoje é comparar o que nós temos na jurisdição, pelo que eu percebo, e posso estar equivocado, mas os senhores que teriam condições mais adequadas de expressar isso, pelo que sentem, eu gostaria de comparar isso, sobretudo, com o martelo das feiticeiras, né? O Maleus Maleficarum, terceira parte, Manual dos Inquisidores, para mostrar o quanto que a lógica, que o Dr. Auri também menciona, nas suas inúmeras obras, né, como que a lógica da Inquisição, que vai ser tratada também pelo professor Jacinto, se encontra ainda muito presente no imaginário do juiz. Né? E eu vou fazer uma comparação depois também com uma entrevista dada por um juiz que tem uma missão, uma função muito relevante, que é o juiz do Tribunal de Júri do Rio de Janeiro, que vai dizer lá que o grande problema do Brasil é a Constituição. Né? A Constituição que não permite que esse juiz condene antes do tempo. Né? Então, mais ou menos esse é o pano de fundo da minha fala, senhores. Tá? Bom, qual que é o papel a ser exercido pelo juiz no solo brasileiro, né, uma democracia de 25 anos? O juiz deve ser um defensor dos direitos fundamentais ou deve, ao contrário, ser, como diz o professor Alexandre da Rosa, né, o juiz Nicholas Marshall, que se imagina como uma espécie de Rambo, Batman, Sherlock Holmes ou Chuck Norris?
O juiz ingressa no gabinete, ele aperta um botãozinho, adentra na Batcaverna, passa então a perseguir quem que ele julga criminoso, violentando a Constituição, em prol daquilo que ele julga ser correto. Ele chega na casa, fala para a esposa, né? Olha, hoje eu consegui, condenei mais 3. Então, esse magistrado, ele, na verdade, ele não surge por geração espontânea. Ele, na verdade, é o reflexo de uma sociedade, que é uma sociedade persecutória. Nós, na nossa prática, talvez no nosso dia a dia, nós acabemos incorporando alguns postulados, né, que retratam, a bem da verdade, uma sociedade de perseguição. Bom, conquanto eu não seja lumaniano e nem sistêmico, né, mas gosto muito da epistemologia do Luhmann quando ele diz que toda observação deixa um ponto cego. Toda observação tem um ponto do indizível, daquilo que não pode ser controlado, como diz o professor Jacinto também, que é o espaço do mito, né? O processo penal tem seus mitos de fundação e tem suas utopias de justificação. Então, seus mitos de fundação tocam de perto a questão da liberdade e a questão da verdade. E suas utopias de justificação tocam de perto a defesa da sociedade, como se o juiz fosse, de alguma forma, o personagem principal de um enredo que vai levar a sociedade, a cidade do sol, de que falava Tomás Campanello, a cidade de Deus, de que falava Agostinho. Como se o juiz fosse a peça que vai garantir que todo mundo seja feliz. Então, o professor Jacinto e o professor Juarez também dizem com muita propriedade que falar de processo é falar de poder. E falar de processo penal é falar de poder punitivo. E falar de processo penal no Brasil é falar de campo de concentração. É falar de nazismo e de fascismo. Nós podemos tratar de várias formas do poder, né? No Brasil, a gente está muito acostumado na academia de falar do poder soberano. É o poder que está demarcado, com personagens bem delimitados, e que, portanto, é o poder do parlamentar, é o poder do juiz e é o poder do pai de família. Mas, muito mais do que isso, é o poder como trama, como rede, como prática discursiva, que é o poder tratado por Foucault, que é o poder que fica nas entrelinhas do que não é dito e daquilo que é dito. Então, é o poder que se manifesta como se fosse uma espécie de internet pela qual cada prática, cada decisão, cada despacho, ainda que pareça muito simples, ele ganha uma dimensão lá na frente imensa, e aquilo se reproduz de uma forma gigantesca, né? Então, quando o juiz acha que porque o personagem acusado, suspeito, é rico, ele pode ter um processo penal de 2 velocidades, como diz o Silva Sanches, ou aqui no Brasil de 5 velocidades, essa prática, né, que talvez aos olhos da população seja tomada como uma espécie de vingança coletiva pela injustiça da distribuição social de renda num país de modernidade tardia como o Brasil, isso, na prática, vai autorizar a mortandade, a matança e a chacina praticada por policiais a céu aberto em qualquer favela. Então, o que sempre me choca, senhores, é quando a jornalista da Globo diz assim, matou fulano, agente policial matou Beltrano. E daí ela, consternada, diz, mas ele não tinha antecedentes. Quer dizer que se ele tivesse antecedentes, a pena de morte aplicada pelo policial, com autos de resistência com tiros pelas costas, né, seria válida. Então, o problema, senhores, não é tanto quanto o juiz fulano ou Beltrano decide. Esse não é o problema. O problema é como o juiz, personagem Zé da Silva decide, isso não é a grande questão. O problema é a lógica do sistema. É como o sistema de justiça penal está estruturado. É a forma como ele, de alguma forma, encampa certas lógicas, né? Uma lógica de matança e uma lógica de eliminação de fontes de perigo. Então, nós vivemos aquilo que Loac Vacan chama de Estado centauro. Nós temos um discurso bonito, um discurso liberal, um discurso humanista, né, a cabeça humana desse centauro, e nós temos uma prática de cavalo, porque é uma prática fascista e é uma prática autoritária. Não em todo processo, sem dúvida. Nós temos processos bem garantistas, em alguns casos. Mas é essa diferença de tratamento que nos choca. Vivemos o que Roberto Espósito chama de tanatopolítica. Ou seja, tanatopolítica porque é essa máquina que cuida, de alguma forma, de expectativa de vida, nascimento, previdência social, ela se converte também numa máquina de matança, porque é a máquina que pode determinar quem vai ter o processo e quem vai estar submetido à lógica da guerra. Veja, senhores, é muita informação, sem dúvida, mas me parece importante ter em conta que um nazista, chamado Jacob von Uexküll, pai do nazismo, de certa forma,
Qual que é a lógica que ele incorpora? Ele é o primeiro a trazer para o processo e trazer para a ciência política a lógica da biologia. Então, ele escreve a anatomia do Estado, incorporando a lógica médica para a ciência política. E, ao fazer isso, senhores, o que é a consequência direta? É imaginar que nós temos antígenos e anticorpos. O juiz sempre se imagina como um anticorpo, a ser a célula branca que vai eliminar aqueles que ele possa identificar como inimigo de alguma forma, né? Ou alguém como sendo nefasto, enfim. Então, a nossa lei de execução penal, como todo mundo sabe, ela foi incorporada por uma lógica diferente. Ela foi redigida com base na nova defesa social do Filippo Grammatica e do Mark Ansel, né? Que era criticado. Né? O que essa nova defesa social dizia? Que a função do presídio era a função de educar, ressocializar, reinserir. Ora, o presídio não consegue fazer isso. Seria a mesma coisa, como costumo dizer, que aprender a nadar no chuveiro. Ninguém vai aprender a viver em sociedade estando preso. Não funciona. Ademais, seria antiético o Estado educar adultos contra a sua vontade. Mas, pelo menos, essa lógica, ela assegurava uma bússola, um norte, um vetor, né, que era pelo qual o presídio tem que ser humano. Ele tem que ter uma prática humanista, ele tem que levar à progressão, ele tem que levar, sobretudo, ao contato do preso com a sociedade. E o que nós vivemos hoje, senhores, como corregedor do presídio lá de Catanduvas por um certo tempo? O que nós temos hoje é uma lógica diferente, uma lógica de neutralização. Não é mais uma lógica de reeducação, reinserção, ressocialização, com todos os defeitos que isso possa ter. Mas hoje é a lógica de neutralização da periculosidade. E com isso, sobretudo, as prisões preventivas têm se convolado em medidas de segurança. Medidas de segurança que são aplicadas de forma antecipada, fundadas num juízo de periculosidade, né, que é verificacionista, como diz Karl Popper. O que significa isso? Que se você lança o rótulo de perigoso para alguém, não tem defesa. Como que ele vai provar que não é perigoso? Ele traz lá um relatório dizendo, olha, eu trabalhava do lado da Madre Teresa de Calcutá. Tá, tudo bem, mas você não demonstrou naquele momento, mas aqui nesse processo está provado que você é perigoso. Então, o Brasil, senhores, tem uma realidade, eu não posso me estender muito, mas que os senhores conhecem muito melhor do que eu. Nós temos hoje quase 715 mil pessoas presas, considerando aí também as prisões domiciliares. Nós somos, provavelmente, a terceira nação que mais aprisiona no mundo. E ainda assim há juízes, como esse que eu mencionava no começo, que diz que isso é pouco. Né? Há juízes que dizem que isso é pouco. Eles querem metade da nação presa. Então, veja, essa lógica ela leva a um outro espaço. Né? Não é só 715 mil pessoas submetidas a controle, sem mencionar o controle ampliado aí pela 12.403. São pessoas submetidas a cárceres que não devem nada para Auschwitz, com todo respeito. Nós temos presídios que são verdadeiros campos de concentração. Recomendo para os senhores verificarem a petição da OEA, da Ordem dos Advogados de São Paulo, junto à OEA, que toca ao presídio de Viana, no Espírito Santo, em que decapitações aconteceram. Só para relatar uma situação, um colega que era juiz, assessor do CNJ, foi fazer vistoria nesse presídio. Ele teve que usar a Vic Vaporub embaixo do nariz, não conseguiu ficar por conta do odor. Ele regurgitou. É um bueiro a céu aberto, pessoas comendo comida podre, de meses atrás. Um espaço que caberia, quando muito, 10 pessoas, tem 100, 80 pessoas. E nós imaginamos, quando vemos lista de Schindler, como que pôde o povo germânico autorizar algo assim. Nós temos, guardadas as proporções, sem dúvida, né? Guardadas as devidas proporções, mas nós temos uma lógica de eliminação a céu aberto aqui. E não é um discurso oculto, não é uma coisa que está sendo mascarada. Não, é uma realidade conhecida, pelo menos por grande parte da população, que simplesmente diz que isso é tolerável pela gravidade dos crimes. E quando se percebe que boa parte desses crimes são cometidos sem violência, senhores. São, sobretudo, delitos de furto, né? Ou, eventualmente, tentativa de roubo. Mas ainda que envolvesse violência, nada justifica algo do gênero. Como pergunta Jock Young, né? Que tipo de Estado democrático é esse que, além de ser incapaz de proteger seus cidadãos da criminalidade, põe uma faixa cada vez maior
né, da sua população sob supervisão penal. Que espécie de contrato social livre é esse entre o Estado e o cidadão, e entre o cidadão e outro, quando os guetos se tornaram áreas em que o toque de recolher vigora à noite para mulheres e velhos, e quando a coerção do Estado é um suplemento necessário à vida cotidiana? Nós temos o Estado centauro, senhores, como eu dizia. Nós temos o Estado liberal no discurso e o Estado comunitarista na prática. Nós endeusamos o Estado e nós adoramos a autoridade. Nós adoramos a autoridade dos delegados, dos promotores, dos juízes, por melhores que eles sejam. E muitos são muito bons. Mas nós, enquanto sociedade, não podemos depender deles, né? Então, tutela da liberdade e vontade de saber. Eu tenho que... eu corro o risco de me perder quanto ao horário aqui. Né? Perfeito. Então, veja, senhores, é claro que o processo criminal, como todo mundo aqui sabe, ele trata de dois grandes vetores. Primeiro, a liberdade, óbvio. Só que o juiz tem que perceber que a liberdade que está sob discussão no processo não é a do acusado. A liberdade que está em discussão no processo é dos potenciais acusados. Aquilo que se autoriza para o Zé das Couves, José da Silva, vai se autorizar muito mais em outros casos. Aquela lei que não se aplica no caso X não vai se aplicar nunca. Ou vai se aplicar apenas quando o gosto do juiz decisionista, de que fala o professor Auri aqui, tiver de acordo. Quem tolera que a lei seja violada por um pretenso resultado útil num determinado caso, acaba tendo que aceitar que ela seja violada em vários outros casos. Então, note, como diz o Feagioli, que o fundamento ético do processo é a defesa intransigente da liberdade de todos os inocentes, ainda que muitos culpados sejam absolvidos, senhores. Se o juiz não entender isso, ele não deve ser tudo. Vai fazer outra coisa, vai trabalhar, vai pintar um quadro, vai escrever poesia, mas não vá cuidar da liberdade alheia. O processo tem que ser estruturado para que nenhum inocente seja condenado. A outra questão, senhores, trata da verdade. E esse é o grande mito de fundação do processo. O juiz está sedento por encontrar verdades. Só que isso é o grande problema, porque quem encontra verdades, não raras vezes, fica cego pela sua própria sapiência, né? Eu estou bastante gripado, me desculpem. Então, o sujeito, não raras vezes, o juiz se imagina como essa espécie de Sherlock Holmes, né, que vai fazer hipóteses acusatórias o tempo todo. E um excelente delegado é aquele que desconfia de todo mundo, senhores. Essa é a função do delegado mesmo. Ele tem que desconfiar. A função do juiz não é essa. A função do juiz é assegurar a fiel aplicação da lei. Então, nós temos duas grandes concepções, como o professor Jacinto, não quero invadir também o espaço que o professor Jacinto vai tratar, mas nós podemos imaginar esse juiz como um investigador, né, como uma espécie de devassador do passado, né, o juiz como tendo essa função de redescobrir, ou de construir, ou de algum modo devassar aquilo que aconteceu, que é o juiz inquisidor. E nós temos, sobretudo, o juiz árbitro, né, que o juiz que tem a função apenas de assegurar que as regras do jogo sejam respeitadas, paridade de armas, fair play. Né? E o juiz brasileiro é um juiz que tem uma estrutura ainda inquisitória na sua lógica, com todo o respeito aos muitos e respeitáveis, né, enfim, brilhantes magistrados que atuam no Brasil. Quem sou eu também para fazer qualquer tipo de juízo de valor mais denso sobre isso? Mas tem prevalecido no Brasil uma lógica do juiz Brás Cubas. Brás Cubas, lá no Machado de Assis, lá no começo, que tem a ideia fixa do seu emplasto universal. É o juiz com ideia fixa. Então, ele acompanha, às vezes, o inquérito e leva adiante aquela suspeita, e isso vai eclodir numa condenação, senhores. A questão é, qual a pena que se discute nesse processo? Eu teria mais a dizer sobre isso, enfim, mas tenho que pular por conta do tempo. Eu só tenho agora um último tópico só para tratar, pulando alguma coisa aqui, senhores. Infelizmente, eu estou bem gripado mesmo. Mas estou finalizando. 10 minutos ainda. Então, veja, senhores, eu só gostaria de demonstrar, de alguma forma, que a lógica do Maleus Maleficarum, né, o martelo das feiticeiras, ainda é bastante atual. E é isso que eu pretendo fazer nesses 10 minutos que eu tenho.
eu fui atrás justamente do mais ignóbil, né, daquilo que eu reputo que nenhum juiz deve fazer, quando o professor Juarez Cirino me convidou para estar aqui. Como os senhores sabem, esse livro aqui foi escrito em 1484 pelos inquisidores alemães Reich, Kramer e Yamas Sprenger, e ensina como identificar e como punir uma bruxa. A bem da verdade, como diz Rosemarie Muraro, essa obra ela trata bem da verdade do feminino. Ela foi escrita por 2 monges que odiavam as mulheres. Eles, com certeza, odiavam as mulheres. Então, pela bula do Papa Inocêncio VIII, esses 2 inquisidores, 2 monges, foram designados os investigadores oficiais da Alemanha, da Germânia, com poderes especiais de condenação. Condenou, não tinha para quem apelar, senhores. Então, eles, nessa terceira parte desse livro, eles respondem a 25 questões. Então, essas questões são muito interessantes, não dá para detalhar todos, né? Então, deixa eu localizar aqui. Então, com esse pano de fundo, esses inquisidores eles foram atrás justamente de perseguir os inimigos da época, né? Nós temos uma sequência de inimigos. Nós tivemos os judeus, né, durante um tempo, pela Igreja Católica, que considerava os descendentes, né, de Israel como inimigos, os leprosos, e as bruxas também, e os hereges, né? Note que há uma pretensão de verdade nisso. Isso que é interessante, porque eles são muito cultos, senhores. Esses dois monges são pessoas extremamente cultas. E esse que é o problema, porque quando a besteira, a estupidez vem de uma pessoa sem cultura, isso passa. Mas eles tentam construir um discurso coeso, conquanto esse discurso seja esquizofrênico e paranoico, pelo que eu vou mencionar depois. Mas eles tentam justificar isso de uma forma orquestrada e sistematizada. Notem que eles têm uma preocupação com competência material. Nós não vamos perseguir qualquer crime, só vamos perseguir o crime de heresia. E o que é heresia, senhores? Heresia vem do grego escolha. Então, é a escolha deliberada em afrontar a autoridade da igreja. E é por isso que essa estrutura vai se efetivar. A primeira coisa, o processo tem que iniciar por notícia anônima, senhores. Eles dizem, é a única forma de garantir um processo seguro. Tem que começar com delatio criminis anônima, boca da delação. Me lembra aqui as interceptações telefônicas começadas com correspondências, que é uma forma de esquentar a prova, que todo mundo sabe, né? Começa uma interceptação antes e depois tem a notícia anônima lá para justificar isso. Como não tem a autoria disso, isso é inconstitucional, evidentemente, né? Evidentemente é inconstitucional, mas apesar de ser inconstitucional, é prático, né? Acontece, é o nosso dia a dia. Então, eu tenho que correr. É interessante quando ele diz o seguinte, pouca evidência se faz necessária em crimes dessa ordem, pouquíssimos argumentos já se expõem à culpabilidade do acusado. O crime é tão grave e a suspeita é tão grave que não tem como o sujeito ser inocente, senhores. Quando acusa um sujeito de jogar ácido no próprio filho, ou como a senhora acusada lá no Rio Grande do Sul, sem entrar no mérito do processo, né? Isso gera uma espécie de um sentimento de romance pelas pessoas. Não tem como alguém assim ser inocente, senhores. Porque isso é frustrante. É frustrante para as pessoas imaginar que essa acusação de um crime torpe como esse seja incabível. E é por isso que aqui vigora aquele postulado do inquisidor Maleus, do Benedito Karpzov, né? Alguém que matou 20 mil pessoas, que dizia o seguinte, nos crimes atrozes, basta a suspeita e, na dúvida, se condena. Nos crimes atrozes, nos crimes hediondos, basta conjectura, senhores. Na dúvida, se condena. Então, eles tentam explicar como se identifica uma bruxa. E, para fazer isso, eu tenho que correr um pouco, mas veja, alguns outros detalhes. Primeiro, a bruxa não pode conhecer as testemunhas. A bruxa não pode conhecer as testemunhas. Eu lembro aqui dos acordos de delação premiada que não podem ser conhecidos pelas partes. Por quê? Porque ela pode lançar um feitiço contra as testemunhas e fazer com que a testemunha minta. Então, a única forma de que a testemunha esteja falando a verdade é se ela for afastada. Primeiro, ela não pode escolher o advogado. O advogado tem que ser nomeado pelo juiz e o advogado tem que assinar um termo dizendo que ele vai defender tudo menos a heresia. E não adianta falar que está defendendo a pessoa e não o crime. Isso não convence. Quem escolhe o juiz... Aqui eu me lembro do Demóstenes Torres também,
o grande Demóstenes, que num projeto de lei, junto com Antônio Carlos Magalhães, dizia que no acusado de lavagem de dinheiro, quem tem que escolher o advogado é o juiz e tem que ser defensor dativo. Eu gostaria de saber se no processo dele o defensor era dativo também. Isso. Perfeito. Então, a acusada tinha que ser submetida ao interrogatório. O mais interessante é a condição do interrogatório. O interrogatório é capcioso. Primeira pergunta, eu tinha que perguntar para a acusada o seguinte: como que ela faz a bruxaria? E se ela falar que não faz bruxaria, eu tinha que perguntar se ela acredita em bruxaria, porque duvidar de bruxaria já é heresia. Então, não tem como escapar da pergunta aí do juiz como esse, né? Quando a bruxa fosse... primeiro, se inicia o processo com busca e apreensão. Tem um conselho para o juiz. Primeira coisa, vai até a casa de todos os amigos e coleta tudo. E cuidado, que aquilo que parece inocente, no fundo, é instrumento de bruxaria. Um gato preto que ela tenha, ou talvez um crucifixo, porque mesmo ter um crucifixo ou um rosário é instrumento de bruxaria quando é mal empregado. E outra coisa, a bruxa tem que ser algemada e, sobretudo, ela tem que ser carregada, porque o poder da bruxa vem do contato com o chão, né? Enfim, é claro que tem várias outras lógicas, né? Outras questões subjacentes ao Maleus Maleficarum. E uma última questão, ela diz assim: a bruxa tem que ser julgada de uma forma adequada e não deve receber o benefício da dúvida, exceto quando a acusação colocar em causa a credibilidade da igreja e a boa-fé. Então, sempre a acusada tem que abjurar a bruxaria e tem que confessar. Tá? A forma de reconhecer uma bruxa é torturando, porque na tortura a bruxa não chora. Então, se tortura e a bruxa não chora. E lá pelas tantas ele diz: cuidado que algumas choram. Então, chorou é bruxa, não chorou é bruxa também, porque para algumas o demônio dá o poder de chorar quando é torturada. Senhores, essa lógica, por absurdo que pareça, né, isso está na história do processo penal como aquilo que não deve ser feito. Infelizmente, essa lógica ela está impregnada, e estou acabando, ela está impregnada no nosso cotidiano. Então, nós temos hoje um juiz neutralizador de bruxas, nós temos pessoas condenadas a 460 anos de reclusão no Brasil. E sentenças, senhores, isso que me chama a atenção, são sentenças com 3 laudas, 4 folhas. Eu sempre menciono um caso, e eu tenho o nome dos autos em gabinete, que é o seguinte: o juiz diz assim, num processo de execução em Catanduvas: tudo bem que a única testemunha do caso não reconheceu o suspeito, mas é que faz muito tempo mesmo. Então, de fato, senhores, isso passa, vai para o Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça reduz a pena, e fazendo ainda um favor, né, porque tem aquele tom. E, na verdade, quando que, a bem da verdade, isso deveria ser anulado e o juiz deveria ser submetido, com todo respeito, a um psicanalista, como diz o professor Jacinto, porque ele não está convivendo bem com o poder que lhe foi outorgado pela comunidade em cujo nome ele atua. Bom, eu tenho que responder uma pergunta e estou finalizando, senhores, tenho 2 minutos. O juiz tem que ser perseguidor de criminosos? Ou o juiz tem que ser defensor de direitos, né? Bom, muitos juízes se imaginam perseguidores de criminosos. E quando eu pego aqui a opinião do Dr. Fábio Uchoa, presidente do Tribunal do Júri do Rio de Janeiro, quando ele diz aqui que o principal obstáculo para fazer justiça no Brasil é a interpretação que o Supremo deu à presunção de inocência, porque não dá mais para aplicar, antecipação de pena, expressamente ele diz na entrevista. Não dá para antecipar a pena mais, dizendo que isso é o grande obstáculo para que ele faça justiça. Senhores, nós precisamos de juízes garantidores de direito. Eu só gostaria de ler, senhores, acabo aqui com um elogio que o professor René Dotti sempre menciona, e que está na obra do Piero Calamandrei, né, do juiz pelos advogados, enfim, né, elogio do juiz pelos advogados, que diz o seguinte, senhores: enquanto ninguém o perturba ou o viola, o direito rodeia-nos, invisível, impalpável, como o ar que respiramos, insuspeitado como a saúde, cujo preço apenas conhecemos quando se perde. Mas quando o direito está ameaçado e oprimido, desce então do mundo astral
onde se descansaram no terreno das hipóteses, né? E espalha-se pelo mundo de sentidos. Encarna-se o direito na figura do juiz e torna-se a expressão concreta de uma vontade operante por intermédio da sua palavra. O juiz é, então, o direito tornado homem, senhores. Calamandrei pensava isso. Na vida prática, só desse homem eu posso esperar a proteção prometida pela lei sob uma forma abstrata. Só se esse homem souber pronunciar a meu favor, a palavra da justiça, é que poderei certificar-me que o direito não é uma sombra vã. Por isso se coloca o verdadeiro fundamento regorum, não apenas no direito, mas também na justiça. Se o juiz não tem cuidado, a voz do direito é impossível encontrar por onde passo. Homem entre os homens na realidade social. Esse direito abstrato, que vive apenas nas regiões austrais da quarta dimensão, não conheço, mas posso encontrá-lo no juiz, testemunha corpórea da lei, de que depende a sorte dos meus bens terráqueos. De fato, bastante elogioso o juiz. Quando o juiz se imagina a boca da lei, isso é importante, né? Porque há um limite para o juiz. Mas ele não pode ser o criador da lei. O juiz não pode se imaginar como aquele sujeito que pode fazer tudo quanto quiser. Como dizia Hannah Arendt, o totalitarismo começa quando tudo é possível, quando a lógica do tudo é possível se torna prática cotidiana. Senhores, eu teria mais alguma coisa para falar, infelizmente o tempo não permite. Nós, então, temos, infelizmente, um juiz que, na prática do dia a dia, alguns juízes, né, eu não posso dizer que isso é a prática de todo o judiciário, mas cada vez mais, numa sociedade de risco, uma sociedade em que as pessoas se imaginam constantemente sob perigo, uma sociedade na qual o direito à segurança, né, parece ter superado e suplantado a segurança dos direitos. Enquanto o juiz estava fundado a garantir a segurança dos direitos, o juiz hoje se imagina alguém que tem que garantir o direito à segurança e que se vê um longa-manos do delegado, da autoridade policial, sem mencionar, infelizmente, aqueles casos mais grosseiros, gritantes, de processo que já começa com uma sentença condenatória e da qual ninguém escapa. Só finalizo com uma frase, senhores. Quem tem juiz como acusador precisa de Deus como defensor e muita oração. É isso. Obrigado. Lembro a todos que nossa colega está recolhendo as questões para os debates de daqui a pouco, as dúvidas, as opiniões de cada um de vocês. Fiquem mais do que à vontade.